Olá! Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho de finalização de disciplina de Banco de Dados 2. Então, o intuito desse vídeo é explicar mais numa questão de como que a gente implementou tudo aquilo que a gente estudou durante a disciplina e no final, o trabalho que entregamos efetivamente. Então, vou explicar rapidamente. Nós, desde a disciplina de Banco de Dados 1, criamos toda a parte de SG, enfim, a parte institucional do Poço Nova Rota, e no Banco de Dados 2 a gente veio para implementar esse banco de dados juntamente com a forma de visualizar esses dados. Então, tudo que está aqui foi criado do zero e que não existe, no caso, não existe essa empresa, mas a gente pensou, pelo fato de que necessariamente a gente teria que entregar alguma coisa, a gente pensou como se realmente ela existisse, né? Então, na nossa cabeça ela realmente existia, a gente tinha esse empreendimento, então a gente quis deixar o mais realista possível. Então, vou apresentar para vocês agora. Bom, aqui a gente tem um index do Poço Nova Rota, tem algumas formas de interação, como se você clicar aqui, você é direcionado para cá, novamente, para essa pessoa não precisar ficar voltando. Aqui tem algumas frasezinhas bonitinhas e a gente dividiu em serviço, SG, sobre nós e contato. A gente quis dividir por essas 4 partes para levar não só no caso de um acesso interno dos funcionários, enfim, administradores, acessando esses dados de clientes, mas sim levar essa parte institucional para que ao cliente, ao visualizar o nosso site, poderia contemplar tanto o nosso serviço, o SG, sobre nós e contato. Nós temos aqui, ao clicar em serviços, a gente tem 3 grandes arraias, que são combustível, lavagem e estacionamento. Então, vou mostrar uma aqui para vocês, mas ela se mantém nas outras demais. Então, a gente tem aqui os tipos de combustível e seus valores fictícios. O nosso projeto se desenvolveu em 4 grandes serviços. Seria combustível, lavagem, estacionamento mensal e estacionamento rotativo. Então, se mantém nas demais. E aqui aparece ver detalhes para você efetivamente clicar. Nós temos o nosso SG bem enxuto, porque ele deu muitas páginas, então a gente resolveu levar só uma parte curta para que ao cliente, ao visualizar isso, ele possa compreender a nossa parte ambiental, social e a de governança, mas de uma forma bem mais enxuta. Nós temos o sobre nós, que é explicando um pouco sobre o nosso posto, enfim, missão, visão, valores, coisas mais institucionais. Aqui o contato. Esse contato, efetivamente, se você colocar o seu nome, o seu e-mail, o telefone, ele chega. Pelo fato de que a gente colocou uma extensão, vou deixar tudo na legenda bonitinho, de que quando você realmente envia, ele demora um pouquinho para processar, mas a gente deixou cadastrado um e-mail só para isso, para ficar enviando, então a pessoa realmente vai receber e a equipe poderá entrar em contato. Aqui tem os horários, do nosso atendimento, etc. E aqui eu já vou explicar mais o que seria essa área do cliente. Então a gente tem 2 tipos de login, a gente tem o login e a área do cliente. Login são para pessoas internas, ou seja, administradores e funcionários. A área do cliente é só para clientes previamente cadastrados. Caso você queira se cadastrar, você pode pedir aqui pelo contato. Estou explicando bem resumidamente, que levaria muito tempo. Então, eu já deixei algumas senhas salvas para que fosse mais fácil, enfim, da gente estar entrando agora. Então, aqui no funcionário, a gente tem o João Silva, que foi um funcionário fictício que a gente desenvolveu. Então, a gente pode entrar aqui com a senha dele. Ele vai ter acesso a, primeiro, o dashboard. Então, tem os boletos. O que mais preocuparia os funcionários, entre muitas aspas, é, claro, registrar um novo serviço, mas ir acompanhando essa questão de boletos para, enfim, possíveis cobranças, etc. Então, dashboard de boletos. Aí a gente tem aqui os clientes, efetivamente, e quantos boletos esse cliente já teve conosco e quais deles ainda estão em aberto, pode ter mais de um. Aqui nós temos os boletos, então, por exemplo, a Espanha, ela tem um serviço de lavagem, que foi o vencimento no dia 21/6, com o valor tal, e ela tem aqui o status pago. Eu consigo filtrar também, como, por exemplo, atrasados, atrasado, então eu tenho aqui que essas 3 empresas estão atrasadas. Aqui nós temos mais ou menos o faturamento mensal no quesito de quanto esse cliente comprou em determinado mês. Então, temos aqui também. Aqui a gente pode registrar um serviço. E aqui tem um ponto que a gente não pode registrar serviço para aqueles clientes que estão
ou com o boleto vencido ou estão com o boleto em aberto. No caso, em aberto, porque o nosso trabalho, a única coisa que ele não contempla é como a gente não colocou uma API bancária, eu vou colocar um posto Nova Rota, né, o sistema Nova Rota, ele não consegue identificar se algo venceu ou não. Então, por exemplo, ele pode vencer hoje, ainda vai estar lá em aberto, porque ele tem que ser feito disso de uma forma manual. Mas o sistema internamente entende que se já passou da respectiva data, está vencido, né, atrasado. Então, ele já faz isso de forma automática, mas, entre muitas aspas, ele não consegue mudar esse status aqui. Ainda quem faz isso é o administrador. Infelizmente, foi uma limitação que a gente identificou para realizar esse trabalho. Vou voltar aqui, vamos registrar um serviço, vou pegar, tô vendo aqui aleatório, tá? O Chile, aí a gente pode identificar que o Chile tem somente um carro, mas enfim, um veículo, mas ele pode ter mais de um veículo, por exemplo, deixa eu tentar achar um cliente aqui que tenha mais de um veículo para mostrar. Tá vendo que a União Frotas, ele contém 2 tipos de carro, né? Enfim, de veículo. Então, você pode escolher um e aí você faz a respectiva registro do serviço. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui que a data do serviço é de hoje. Ele vai fazer um estacionamento rotativo conosco e eu posso vir salvar serviço. Se esse cliente não tiver inadimplente, ele vai poder fazer o cadastro. Mas, se esse cliente tiver com um boleto, enfim, em aberto ou que já passou a respectiva data, ele não deixa porque esse cliente está bloqueado por inadimplência, porque ele não pagou um boleto no dia 1/2/26, ok? Aqui nós temos os relatórios, como é que funciona a questão dos relatórios. Ele vai pegar tudo que foi modificado com o quesito funcionário e vai nos trazer, tanto em CSV, aqui a gente tem os boletos em aberto, os boletos em vencimento, os boletos atrasados, no caso a gente está vendo de 90 dias anterior, então por isso que ele não mostrou nada, mas tem boleto atrasado de 2 meses que vai aparecer no administrador. Aqui as vendas registradas, enfim, ó, tem uma venda registrada exatamente hoje porque a gente registrou uma. Temos o boleto em aberto da União Frotas, que ficou para o dia 18, vencimento, dia 18. E é isso com relação ao funcionário. Nós temos com relação ao administrador. O administrador, ele é administrador mesmo, tem sua senhazinha e dá para entrar. Essa senha é uma senha fictícia, tá? O dashboard do administrador, ele é bem mais completo porque ele contém literalmente acesso a todo o nosso banco de dados, né? Então aqui tem status por boleto, né? Serviços mais utilizados, a porcentagem deles, clientes ativos, faturamento, boletos pagos, boletos atrasados, enfim. Nós temos aqui que a gente pode adicionar um novo cliente, então eu posso adicionar um cliente com vários veículos, ó. E aqui nós temos os clientes adicionados que eu posso alterar os dados. Essa questão de alteração dos dados, ele altera diretamente o banco de dados. Então, se eu vim aqui... vou pegar outro. Colocar que o Corsa é 2010. E eu salvo. Já foi salvo. Ele era 2009, agora foi para 2010. E ele salva diretamente no banco de dados, porque a gente está utilizando o Flash, uma extensão chamada Flash, que eu vou deixar bonitinho na legenda como é que a gente fez. Questão mais técnica. Aqui na União Frotas, a gente colocou no dia 18/7. Eu posso vir aqui, posso alterar, nessa parte que ficou manual aqui, que eu posso alterar para pago. Ó. Aí eu posso vir aqui e alterar, por exemplo, o boleto do Japão, e posso falar que ele foi pago, e o vencimento não era para esse dia, era para o dia de 2026. Opa. Pronto, já foi alterado e direto no banco de dados. Aqui nós temos o faturamento mensal um pouco mais complexo do que o para o funcionário, porque aqui contém literalmente tudo que o cliente já comprou com o respectivo mês, o que foi o serviço, enfim, o carro, o veículo que foi utilizado. Por exemplo, aqui, deixa eu ver um para mostrar como exemplo. Nós temos vários aqui, ó, por exemplo, a transportadora Horizon. Ela comprou conosco no dia 1/6, com o veículo tal, serviço tal, quantidade tal, valor, subtotal e o status de boleto.
Aqui a gente pode definir descontos e adicionar um novo serviço. Então, por exemplo, a gente definiu desconto para o estacionamento e para a lavagem. E aqui a gente pode monitorar os acessos, ok? E nós temos aqui o relatório, que é da mesma maneira com o funcionário. Para deixar claro aqui, todos os nossos clientes, que no caso a gente vai utilizar, né, registrar esse serviço, eles já são previamente cadastrados, então clientes normalmente que vão lá e só abastecem e vão embora, não tem esse registro, porque eles só vão lá, vão consumir e vão embora. Agora, esses clientes são clientes, por exemplo, grandes transportadoras, que é meio complicado ficar dando cartão pro funcionário, sei lá, toda vez ir lá e abastecer. Então, elas pegam uma determinada empresa e que dão, né, todos os seus dados e falam, ó, com esse determinado veículo, ele vai abastecer, depois no final do mês você passa a conta pra gente, ok? Aqui nós temos a área do cliente, que eu deixei alguns clientes cadastrados para mostrar. Então aqui a gente tem, por exemplo, a Alemanha, e nos últimos 90 dias ela não consumiu nada. Agora, nos últimos 12 meses, ela consumiu, e ele já fala que está com um boleto em aberto. Aí ele vai mostrar qual que foi o consumo, né, no que, resumo, né, que foi o que ela realmente efetivou, comprou, né, consumiu. Os meus boletos, né, que seria um boleto de demonstração, a gente não tem como visualizar porque não tem nada, mas se tivesse um boleto de nova rota, estaria disponível aqui. Nós temos o meu serviço, os serviços que foram mais utilizados, com a data, quantidade e valor unitário, e se foi definido desconto ou não. Nos dados aqui, a gente tem os dados cadastrados, que se ele tiver com algum problema, enfim, o cliente ele pode clicar aqui e falar com a equipe que vai ser direcionada para aquele formulário. Ó, e se eu clicar aqui em meus dados, ele vai me direcionar para falar com aquele formulário que eu mostrei para vocês. É isso, acho legal ficar registrado esse tipo de trabalho que a gente desenvolve. E se gostou, deixa um like aí para ajudar.